A infância de Jesus, segundo o Evangelho, e as revelações da mística Ana Catarina Emmerich. Continuação do capítulo 11, 28 de novembro. A terra onde os magos bivacaram a seguir as ruínas da cidade com estátuas era fértil e povoada de rebanhos. Pararam ao lado de uns alpendres destinados ao abrigo das caravanas. Eram 3 ou mais espaçosos e outros de menores proporções, em volta. A pouca distância, via-se um poço com água destinado ao abastecimento de homens e rebanhos. Abundando na região a pedra branca e preta, vi que as moradas dos pastores, feitas deste material, apresentavam também essas 2 variedades de cor. O cortejo, caminhando no segmento da estrela, mantinha na marcha a composição do princípio, isto é, todos subordinados aos seus chefes de origem. Cada rei, como bom chefe de família, regulava por meio dos seus familiares todos os serviços do pessoal que lhe pertencia, e vi que em cada uma das caravanas do cortejo dominavam os homens da cor e da do respectivo chefe, os da tribo do Mensor, morenos, e os de Teuqueno e Sair, respectivamente, de cor branca e escura. Apenas alguns escravos é que pertenciam à raça preta. Os chefes montavam sobre tapeçarias presas ao dorso dos camelos e traziam na mão a vara do mando. Sobre animais, que me parecem cavalos, vinham a seguir os familiares e no meio das alimárias de carga os escravos e servos. Assim que se abeiraram dos alpendres, seu primeiro cuidado foi aliviar o peso aos animais e distribuir-lhes água do poço vizinho, vendo eu nessa altura que se encontrava protegido por um muro circular com 3 portas de entrada. Foi um homem da cidade em ruínas que, acompanhando-os, lhes franqueou o uso da água que dali foi levada para os animais em odres de couro. Cada odre comportava 4 seções e nele podiam beber simultaneamente outras tantas cabeças de gado. E vi que os homens eram tão cuidadosos no aproveitamento da água que nem uma só gota deixavam perder. Nos alpendres para onde os animais foram seguidamente conduzidos, viam-se cavadas na pedra umas escudelas em forma de pias, destinadas ao grão que lhes foi distribuído. De entre as bagagens, vi no dorso dos animais muitas grades com aves, algumas parecendo ou sendo, talvez, pombos e frangos aos quais distribuíam cereais mesmo durante a marcha. Vi também que dentro das caixas de couro traziam pães em forma de bolos, todos iguais e muito apertados uns aos outros. Não faltavam também vasos preciosos de cor de ouro, com figuras e pedras de fina qualidade, alguns de forma muito parecida com os que se usam nos nossos altares, como cálices, patenas, etc. Utilizavam-nos para beber e distribuir os alimentos. O modo de vestir não era igual para os 3 reis, nem para a gente que os acompanhava. Teuqueno, com o da sua família, bem como o rei Mensor, usavam um barrete alongado, tendo a envolvê-lo na altura da fronte um tufo ou faixa de fazenda enrolada de cor branca. As túnicas, com leves ornamentos na altura do peito, desciam-lhes até a barriga da perna. Por cima deste primeiro vestuário, lançavam o manto que, sendo leve, embora amplo, tinha maior desenvolvimento na orla posterior, de forma a arrastar no chão. O rei Sair, de cor bronzeada, trazia na cabeça, como todos da sua família, uma espécie de barretina em forma de touca arredondada, com desenhos em volta de cores variadas.
Os mantos, sendo mais curtos, deixavam à vista as túnicas, de mais aparato que as da gente de Mensor. No comprimento, não ia além do joelho, mas em compensação superabundavam os lacetes e botões luzidios que lhes davam aspecto aparatoso. A um dos lados do peito sobressaíam os reflexos de uma placa brilhante com o feitio de estrela. O calçado resumia-se numas palmilhas de couro, seguras ao pé por meio de um cordão enlaçado até a altura do tornozelo. Os que dentre eles tinham poder de mando eram portadores de sabres curtos, alguns em forma de cutelo, presos a uma larga cinta de couro. Pendentes do mesmo couro, viam-se bolsas ou caixas de pequenas dimensões. De entre os homens da comitiva, havia alguns com 50 e outros com idades variáveis, de 40 a 20 anos, uns já de barba longa e os restantes mais curta. Os serviçais e guardas dos camelos vestiam com mais singeleza, cobrindo-se alguns de túnica grosseira. Saciados os animais e recolhidos os alpendres, cuidaram então do pessoal, acendendo o lume numa das tendas, para cujo fim uns homens das vizinhanças carregaram alguns feixes de lenha seca, como era costume fazer-se para todos os viajantes que lhes pagavam. Vi que para fazer lume introduziram numa cavidade de madeira um pau circular a que imprimiram um movimento veloz de rotação, e como entrasse em incandescência, com ela é que acenderam o fogo para a cozinha improvisada, mas habilmente disposta. Foi nela que assaram várias aves transportadas em caixas grandes. Vi que os 3 reis, ajudados pelos principais da comitiva, atendiam a cada um dos da sua tribo, da mesma maneira e com o mesmo carinho com que um pai de família olha por cada um dos seus filhos. Eram eles que faziam as rações e as distribuíam por todos. Das aves ali assadas, a todos foi dada uma parte, utilizando os referidos pratos em forma de patenas. Todos beberam pelos cálices com que eles traziam. Os últimos serventes, entre os quais havia alguns da raça preta, esperaram a sua vez, assentados numa cobertura, e a eles foi igualmente distribuída a ração comum. Como são comovedoras essas manifestações de bondade e singeleza destes reis do Oriente. De tudo distribuem como se fossem irmãos, a ponto de aos servos darem de beber pelos vasos de ouro de que são portadores. Na meditação de hoje, sobre muitas outras coisas relativas aos reis magos e terras de onde procederam, com os nomes e localizações delas, infelizmente, muitos fatos passaram-me da mente. Todavia, contarei aquilo de que ainda me recordo. Mensor, o rei branco, mas de tez morena, era da Caldeia, e a cidade onde nasceu tinha um nome parecido com Acaiaia ou Acaiacu. Fora edificada numa ilha e era rodeada por um rio. Porém, Mensor residia habitualmente na terra de pastagens, no meio dos rebanhos. Sair o rei de cor bronzeada, na noite em que nasceu o menino, encontrava-se junto de Mensor e com todos os preparativos já feitos para seguir viagem. Recordo-me que era de um país de nome parecido com Patérnia, talvez Paténia, terra dos homens chamados partos. Um pouco acima há um lago. Só este rei tem a cor bronzeada e os lábios vermelhos, assim como os restantes homens da sua tribo. Teuqueno, de cor branca, era originário das terras da Média, país situado mais ao norte e próximo de 2 mares. Esse morava numa cidade que lhe pertencia. Esqueci, porém, o nome dela. Lembro-me somente que era formada por tendas, com base de pedra
e ficava a uns 5 dias de viagem de Mensor. Parece-me que Teuqueno era o mais rico de todos e o que, portanto, renunciou a uma maior soma de haveres. Para ir a Belém, podia ter seguido um caminho mais à direito, mas, para se juntar aos 2 restantes, deu uma volta maior, devendo ter passado a pouca distância da cidade de Babilônia. As terras de Sair ficavam a 3 dias de viagem de Mensor, calculando 12 léguas por dia. Na hora do nascimento, estes 2 reis encontravam-se reunidos em casa de Mensor, quando viram a estrela anunciadora, e no dia imediato tomaram o caminho por ela indicado. No mesmo dia, viu igualmente Teuqueno a estrela e partiu, acelerando a marcha, indo encontrar os outros 2 junto da cidade em ruínas, como foi dito. A estrela tinha o feitio de um globo, dando-me a impressão de a luz provir de uma boca. Durante o dia vi que na frente seguia esse corpo brilhante de uma claridade mais viva que a luz solar. Quando penso na extensão da viagem, fico assombrada com a rapidez com que venceram tão longa distância. Os animais em que iam montados caminharam com passo tão leve e uniforme que tudo parecia obedecer a uma voz única de comando, e na sua marcha davam a impressão de voo de um bando de aves, cortando rápidas o espaço do firmamento. Vi também que as terras originárias dos 3 reis se encontravam distanciadas, formando os vértices de um triângulo. O cortejo descansou no bivaque onde pararam até ao fim da tarde, e vi que os homens do sítio, ao carregar de novo as alimárias, se prestaram a ajudá-los, levando no final para suas casas vários artigos que os reis lhes deixaram. Escurecia já quando se puseram a caminho, guiados pela estrela, cuja luz se parecia com a da lua, nas noites de ventania. Durante algum tempo seguiram a pé ao lado das montanhas, de cabeça descoberta em oração. Como nesta primeira parte do trajeto o caminho fosse escabroso, tiveram de seguir a passo moderado. Só mais tarde, que em terreno plano, retomaram a marcha acelerada do costume. Vi que, por vezes, moderando o passo, entoavam no silêncio da noite cânticos singularmente expressivos em uso nos povos do Oriente. De 29 de novembro a 2 de dezembro. Durante a noite, de 29 para 30 de novembro, voltei a fazer companhia ao cortejo dos 3 reis, que no seguimento da estrela continuavam no caminho do deserto, e vi que as horas distanciada desciam das suas montadas e conferenciavam entre si. A estrela, para que olhavam sempre com uma alegria cheia de confiança, parecia-me que no trajeto desta noite se tornou mais baixa a ponto de a cauda luminosa que dela nascia tocar a terra, iluminando-a. A atmosfera silenciosa da noite era cortada por cânticos de uma melopeia toda oriental, que recordavam lembranças da terra onde nasceram ou se referiam ao rei que se propunham a adorar. As notas, ora vibrantes, ora de uma cadência suave, quase a morrer na imensidade do deserto, deixavam no espírito impressões profundas da majestade do Senhor, a quem dão glória todos os seres da criação, à luz do dia e às trevas da noite. O cortejo avança, obedecendo a uma ordem admirável. À frente de cada grupo, abre a marcha um dos reis. O camelo em que vai montado leva, preso das ilhargas, uns cofres envoltos de coberturas ricas, e é sobre elas que o chefe cavalga, sempre de bastão na mão. A primeira montada é seguida por uma linha de outras alimárias, cavalos e jumentos, todos eles de talhe elevado, transportando, além da carga, o restante pessoal de serviço. A mesma composição observada em cada um dos 3 grupos que formam o cortejo.
As alimárias, parecendo caminhar com lentidão, vencem grandes distâncias, pois andam a passo largo, e vi que, acostumadas já, pousam os pés na areia ou pedregulho, sempre com uma especial precaução. O aspecto à vista é de uma massa inerte avançando sempre, salientando-se apenas o dobrar rítmico das patas. Os próprios cavaleiros parecem absortos numa ideia fixa, indiferentes a tudo o que os rodeia. Ao contemplar a calma e ordem do cortejo, não posso furtar-me essas reflexões. São homens que, desconhecendo o Senhor, estão caminhando para Ele com alegria e paz, em contraste com muitas cerimônias do culto nas nossas igrejas, que se realizam na maior desordem e cheias de reverência para com o mesmo Senhor. Na sexta-feira, 30 de novembro, vi o cortejo parar junto de um poço cuja entrada lhes foi franqueada por um homem de uma cabana próxima. Saciados, os animais, sempre de carga no dorso e a seguir a breve repouso, todos retomaram o caminho. No sábado, 1 de dezembro, vi de novo o cortejo que na véspera subira a encosta de um planalto. À direita erguia-se uma linha de montanhas e na descida pareceu-me que se aproximavam de um país habitado com água e vegetação. Talvez o daqueles homens que, vivendo entregues ao cultivo e tecelagem do algodão, prestavam culto a um ídolo em forma de touro. Na passagem da comitiva, mostraram-se muito generosos para com os viandantes. Vendo eu, porém, com surpresa, que não voltaram a servir-se dos pratos em que os outros haviam comido. No domingo 2 de dezembro, vi os santos reis nas vizinhanças de uma cidade de nome semelhante a Causur, constituída por tendas assentes em alicerces de pedra, e foi nas tendas do rei que descansaram da longa caminhada. Desde a cidade em ruínas, onde fizeram junção, até este local, levavam já 50 ou 60 horas de marcha. Como ao rei de Causur narrassem tudo quanto se havia passado e de como a estrela os guiava, olhando o rei para o astro, ficou cheio de admiração, quando nele viu um menino e uma cruz. Pediu-lhe para, no regresso, lhe contarem tudo quanto soubessem desse menino, pois queria levantar-lhe um altar e oferecer-lhe sacrifícios. Foi assim que ouvi como os 3 reis lhe narraram o motivo da observação dos astros e tudo mais que sucedeu até aquele dia, conforme passo a contar. Os antepassados dos reis magos eram originários da família de Jobe. Este santo patriarca, habitando na região de Cáucaso, possuía também outros haveres em terras afastadas. 1500 anos antes de Cristo, os seus descendentes constituíram uma só tribo e a ela pertencia o profeta Balaão, bem como outros dos seus discípulos. Bênção de Balaão. Balaão viu que era agradável ao Senhor abençoar Israel e não foi, como das outras vezes, à procura de presságios, mas virou-se para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. Desceu sobre ele o Espírito de Deus e ele proferiu seu oráculo, dizendo: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo de quem escuta as palavras de Deus, que tem a visão do Onipotente, que se prostra, mas de olhos abertos. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Estendem-se como os vales, como jardins juntos de um rio. O Senhor plantou-as como árvores de aloés, como cedros juntos das águas. A água escorre
de seus reservatórios e suas sementeiras têm água abundante. O seu rei é mais forte que Agag e exalta o seu reino. Deus libertou do Egito, sendo para ele como a força de um búfalo. Devora os povos, seus inimigos, esmaga-lhe os ossos e quebra suas flechas. Deita-se a descansar como leão e como leopardo. Quem o fará erguer-se? Bendito aquele que te abençoar e maldito quem te amaldiçoar. Oráculo daquele que escuta as palavras de Deus e conhece a sabedoria do Altíssimo, que tem a visão do Onipotente, que se prostra, mas de olhos abertos. Eu vejo, mas não para já. Contemplo, mas ainda não próximo. Uma estrela surge de Jacob e um cetro se ergue de Israel. Derrubará as frontes de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Edom será conquista sua e Seir será sua presa, seu inimigo. Então Israel triunfará. De Jacob ele vai descer para devastar os sobreviventes da cidade. Balaão viu também Amaleque e pronunciou seu oráculo. Amaleque é o primeiro dos povos, mas no futuro será destruído. Viu ainda o Quenita e pronunciou seu oráculo. Fortifica a tua morada e põe no rochedo teu ninho, mas até esse ninho será queimado quando Assur te levar cativo. Pronunciou seu oráculo e disse: ai de quem viver quando Deus o realizar. Navios dos lados de Quitim submeterão Assur, submeterão Eber, mas também eles sucumbirão. Como um deles tivesse conhecimento da profecia messiânica que diz: uma estrela nascerá de Jacob, e tornou-se apóstolo dela, pregando ao povo que a recebeu como um depósito sagrado. Foi a partir dessa data que, levantando torres com forma piramidal, se entregaram à observação dos astros na esperança de descobrir a estrela anunciada. Uns 500 anos antes de Cristo, a tribo dividiu-se em 3 ramos, tomando posse cada um das terras que constituíam a sua herança. Disperso e com o decorrer do tempo, foram esquecendo as observações dos astros. Todavia, conservando cada tribo seu chefe, suscitou-lhes Deus filhas que, recebendo o dom da profecia, percorreram todos aqueles territórios, fazendo reviver as predições sobre a estrela e o menino que, anunciado por ela, devia nascer de Jacob. Com a pregação dessas 3 virgens, os homens acabaram com práticas abomináveis e muito especialmente com os sacrifícios humanos de crianças e estropiados, voltando à fé dos seus antepassados. Vi que retomaram as observações dos astros de onde procederia a estrela anunciadora. Os reis magos descendiam, pois, desses 3 chefes, por meio de 15 gerações, que durante 500 anos se sucederam em linha reta. Como, porém, realizassem alianças com pessoas de outras raças, resultou terem 2 de entre eles a cor do rosto mais carregada do que o teuqueno, cujos avós moravam sempre na região caucásia. Foi a seguir a pregação das 3 virgens que os antepassados dos reis magos começaram a reunir-se, fiéis à crença na estrela de Jacó, num ponto único, sempre que os sinais nos astros anunciavam a proximidade do Messias. Estas manifestações tomaram um novo aspecto com o nascimento de Maria e delas depreenderam que o aparecimento do grande rei estava próximo. Com a visão da escada de Jacob, que lhes foi revelada numa dessas manifestações, viram também que o último degrau findava na estrela, onde se tornou patente a figura de uma virgem com um menino. Por esse tempo, viram a cidade de Belém sob a forma de um palácio formoso e simultaneamente a Jerusalém celeste, mas separada da primeira por uma estrada de espinhos
e sinais indicativos de lutas e sangue derramado. Interpretando a letra, aquela visão, julgaram tratar-se de um rei nascido no meio de grandezas e rodeado de corte faustosa, e é assim que todos os seus preparativos e oferendas tinham em vista honrar um soberano poderoso, a quem os restantes soberanos do mundo deviam homenagear igualmente. Segundo ele, Jerusalém era a cidade real. Os espinhos e o sangue dos caminhos representavam as dificuldades da viagem ou alguma guerra que os ameaçava. Ignoravam que fossem os símbolos da sua paixão dolorosa. Todos esses quadros lhes foram presentes na estrela durante os últimos 3 dias, e como vissem uns reis apresentando ao recém-nascido as suas ofertas, puseram-se igualmente a caminho para não serem os últimos a chegar. A estrela que os guiava não era um cometa, mas sim um meteoro que um anjo conduzia. Como interpretassem a letra, a grandeza espiritual do menino, foi grande também a admiração quando, ao entrar em Jerusalém, se viram recebidos com frieza e desconfiança pelo rei Herodes, que nada sabia a respeito do novo rei. Partindo para Belém, a estrela levou-os a uma gruta em vez do palácio que visionavam, mas ao entrar nela, reconheceram que aquele menino era verdadeiramente o mesmo da estrela de Jacob. Os dias das observações dos astros eram sempre acompanhados de cerimônias religiosas, jejuns, orações e outros atos purificatórios. De 3 a 5 de dezembro. Ao deixarem a cidade de Calzur, outras pessoas de distinção que seguiam pelo caminho associaram-se também ao cortejo dos reis. De 3 a 4 de dezembro, vi-os atravessando uma extensão enorme de planície deserta. No dia 5, fizeram nova paragem junto de um poço com a demora suficiente para a preparação de alimentos. Na continuação da viagem, assisti a outros bivaques e a distribuição de água e alimentos pelo pessoal de serviço e alimárias de carga. Durante a marcha, vi muitas vezes os mais velhos entoando cânticos que os outros repetiam em coro. Por vezes, os cânticos eram substituídos por um estribilho que os restantes ampliavam segundo a inspiração do momento. Algum desses hinos, em língua estranha, encerravam pensamentos como este: vamos todos transpor as montanhas e ajoelhar diante do Rei nascido. Continua em quinta-feira, 5 de dezembro.